Começa agora mais uma edição do Joga Com a Gente, o programa esportivo da Rádio Uva, que vai ao ar toda quarta-feira. Hoje o papo é sobre a esgrima, uma prática que começou no período colonial aqui no Brasil e teve a primeira escola no Batalhão de Caçadores de São Paulo. Além disso, a esgrima é um esporte olímpico que esteve presente desde a primeira edição na Era Moderna em 1896. Confira os detalhes com o repórter Igor Vilas Boas. Antigamente, a esgrima era um combate sem regras e o objetivo era manter a sobrevivência. Porém, com o passar do tempo, o esporte começou a se desenvolver com equipamentos de segurança aperfeiçoados. O vice-presidente da Confederação Brasileira de Esgrima, Arnold Schneider, comenta as regras da modalidade. Ele se desenvolve dentro de uma pista que tem 14 metros de área válida por uma largura de 1,5 a 2 metros, dependendo do tipo de pista. E além desses 14 metros, ainda a gente tem 1,5 metro a 2 metros de área de escape ao final de cada pista. O jogo se desenvolve dentro dessa área, o atleta não pode sair. Se ele sai na lateral, ele perde 1 metro, e se ele sai na área final, ele é considerado tocado. Apesar de ser um esporte muito antigo e de ter participação olímpica, a esgrima não é muito conhecida aqui no Brasil e também no mundo. A atleta e uma das grandes revelações, Karina Trois, conta como conheceu a modalidade. Eu conheci a esgrima porque o meu pai, que já foi atleta e agora é meu técnico e também ele é árbitro, ele me levou no meu primeiro treino de esgrima quando eu tinha 7 para 8 anos, em 2005. E desde então eu fiquei até hoje, que foi uma das melhores coisas, assim, eu acho. Uma das melhores decisões dos meus pais de me colocarem para esgrima. Todo atleta tem um ciclo anual de competições. A Federação do Rio tenta conciliar as regionais com as nacionais, para que os atletas possam participar de todas as competições possíveis. O diretor de marketing da Federação de Esgrima do Rio de Janeiro, Danilo Guedes, comenta sobre o ano de competições. O ciclo de competição, né, que a gente tem, a gente tenta colocar ele entre os campeonatos nacionais, para justamente dar oportunidade daquelas pessoas que participam em relação ao estado participarem também do circuito nacional. O ciclo de competição, né, que a gente tem, a gente tenta colocar ele entre os campeonatos nacionais, para justamente dar oportunidade daquelas pessoas que participam em relação ao estado participarem também do circuito nacional. Depois da campanha histórica nas Olimpíadas de 2016, o Brasil chegou às quartas de finais e participou dos Jogos Pan-Americanos, com uma prata e 2 bronzes, comprovando o crescimento do esporte no país. O vice-presidente da Confederação de Esgrima, Arnold Schneider, ainda faz uma análise do futuro da esgrima brasileira. As nossas perspectivas para o esporte são muito boas. O esporte está em desenvolvimento, está em crescimento, graças a atividades que a Confederação vem desenvolvendo junto à comunidade, em especial junto aos profissionais de educação física, com a criação do Instituto Brasileiro de Esgrima, que forma novos técnicos e novos profissionais habilitados para trabalhar com a esgrima no país. Um dos maiores problemas que o esporte sofre aqui no Brasil é a falta de investimentos. Muitos atletas acabam se desmotivando ou até perdendo a maioria dos campeonatos por falta de dinheiro. A esgrimista Karina Trois ainda comenta esse problema. A maior dificuldade que a gente tem atualmente é a falta de investimento. Eu não tenho condições financeiras para bancar todas as competições internacionais e nacionais. Acaba que as nacionais a gente até consegue uma ajuda do clube e acredito que se eu tivesse maior apoio, eu conseguiria muito mais experiência, podia até conseguir resultados muito melhores do que eu tenho agora. O esgrimista e uma das grandes revelações, Alexandre Camargo, deixa uma mensagem final para aqueles que estão começando a praticar a esgrima. Bom, a minha mensagem para quem está começando é de seguir firme, porque a esgrima, por não ser um esporte conhecido no Brasil, ele é um esporte que é muito complicado, assim, a vida, né? Pensar muito bem no primeiro passo e depois que der o primeiro passo, entrar de cabeça de uma vez e tentar dar o máximo possível, porque coisas boas vêm com a esgrima. Isso eu garanto. O Joga Com a Gente fica por aqui, mas calma que semana que vem tem mais. Vê se não esquece de marcar na sua agenda. E para ficar por dentro da nossa programação, não deixe de seguir a gente nas redes sociais que estão na descrição e de se inscrever no SoundCloud, no Spotify e no YouTube. Produção, locução e reportagem, Fabrício Mosqueira e Igor Vilas Boas. Editor-chefe, Diogo Ferreira. Professora responsável, Mônica Nunes. Coordenador do curso, Luiz Carlos Bittencourt. Apoio ao Rise Digital e Cantina B. Rádio Uva, informação sem fronteiras.